Você tem medo da morte? A morte é um dos temas mais profundos e inevitáveis da existência humana. Desde os tempos antigos, filósofos, escritores, religiosos e pessoas comuns refletem sobre ela. A simples pergunta, você tem medo da morte? Desperta emoções intensas, porque toca em algo que ninguém pode evitar. Independentemente de riqueza, fama, idade ou posição social, todos caminham para o mesmo destino final. Ainda assim, o medo da morte não está necessariamente ligado ao fim em si, mas ao desconhecido, à dor, à separação e ao sentimento de não ter vivido plenamente. Muitas pessoas têm medo da morte porque ela representa o incerto. O ser humano gosta de controle, previsibilidade e segurança. Planejamos o amanhã, fazemos metas, criamos sonhos e buscamos estabilidade. Porém, diante da morte, todo esse controle parece desaparecer. Ninguém sabe exatamente quando acontecerá, de que forma virá ou o que existe depois dela. Essa falta de respostas absolutas gera ansiedade e insegurança. O desconhecido sempre assustou a humanidade, e com a morte não é diferente. Outro motivo comum para o medo da morte é o apego à vida. Viver proporciona experiências únicas. Amar, aprender, construir família, fazer amizades, superar desafios e contemplar a beleza do mundo. Quando alguém ama a vida, naturalmente teme perdê-la. Não se trata apenas de medo de deixar de existir, mas de perder tudo aquilo que dá sentido aos dias. O sorriso de um filho, o abraço de alguém querido, os planos ainda não realizados e os momentos simples do cotidiano tornam-se valiosos quando pensamos que podem acabar. Além disso, muitas pessoas não têm medo da morte em si, mas do sofrimento que pode antecedê-la. Doenças graves, dor física, limitações e dependência são aspectos que causam grande temor. Em vários casos, o medo está mais ligado ao processo do que ao fim. A possibilidade de partir de forma dolorosa ou traumática pesa mais do que a ideia da morte como evento final. Por isso, debates sobre saúde, cuidado paliativo e dignidade no fim da vida são tão importantes na sociedade atual. Entretanto, também existem pessoas que enxergam a morte de outra maneira. Para algumas tradições religiosas, a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova realidade espiritual. Essa crença oferece consolo e esperança. Quem acredita em vida eterna, reencontro com entes queridos ou recompensa espiritual pode enfrentar a morte com mais serenidade. A fé, nesse sentido, transforma o medo em confiança e dá significado ao que parece inexplicável. Há ainda aqueles que compreendem a morte como parte natural do ciclo da vida. Tudo o que nasce um dia se encerra. Estações mudam, flores murcham, rios seguem seu curso e gerações se renovam. Aceitar essa realidade pode trazer sabedoria. Quando lembramos que a vida é limitada, passamos a valorizar melhor o tempo presente. Pequenos momentos ganham importância, conflitos perdem força e prioridades se tornam mais claras. A consciência da morte pode ensinar a viver melhor. Curiosamente, o medo da morte também pode revelar o medo de não ter vivido de verdade. Muitas pessoas se angustiam ao pensar que o tempo passou rápido demais, que sonhos foram adiados, ou que escolhas importantes ficaram para depois. Nesse caso, a reflexão sobre a morte funciona como um alerta. Ainda há tempo para mudar enquanto estamos vivos, perdoar, recomeçar, amar mais, cuidar da saúde, buscar propósito e aproveitar o presente. São atitudes que tornam a vida mais completa e reduzem arrependimentos futuros. Portanto, ter medo da morte é algo humano e compreensível. Não é sinal de fraqueza, mas de consciência sobre a fragilidade da existência. Porém, esse medo não precisa paralisar. Ele pode servir como impulso para viver com mais intensidade, gratidão e verdade. Afinal, talvez a grande questão não seja apenas você tem medo da morte, mas você está vivendo da forma que deseja antes que ela chegue? Quando essa pergunta encontra uma resposta sincera, o medo perde parte de sua força e a vida ganha mais valor.